Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar então um pouco nossa exploração da lógica, tá? Nós já sabemos que a lógica é o estudo dos argumentos ou das inferências que são válidas. Nós já sabemos também, né, que argumentos ou inferências são conjuntos, né? São entidades linguísticas, como se apresentam a nós pelo menos, né, compostas de premissas e de conclusões, onde pelo menos uma proposição é premissa e pelo menos uma proposição é conclusão. As premissas são aquelas afirmações que motivam, justificam, tornam verdadeira ou garantem a verdade da nossa conclusão, e aquela conclusão, e a conclusão, por sua vez, então, é aquela proposição cuja verdade é garantida, estabelecida, motivada, explicada, como vocês quiserem, pelas premissas, né? Há uma relação, então, entre premissas e conclusão. Se a gente quiser saber se alguma coisa é um argumento, não basta ver se ele tem proposições, mas é preciso ver, é preciso buscar se há uma relação entre as premissas e a conclusão, de modo que, pelo menos superficialmente, em aparência, a conclusão derive das premissas. Um argumento ruim, em que, de fato, a conclusão não deriva das premissas, nesse sentido que a gente está falando, ainda é um argumento, embora tecnicamente não deveria ser, né? Mas a gente vai agora usar argumento em um sentido mais amplo, né, que inclui esse conjunto de frases declarativas no português, né, ou em qualquer outra língua, a gente está trabalhando em português, onde existem pelo menos uma premissa e uma conclusão. Lembrem-se que na linguagem comum a gente não vai encontrar os argumentos separados em premissas e conclusões. A gente vai aprender um jeito de fazer isso daqui a pouco, né? Quando a gente aprender a forma padrão na qual a gente escreve os argumentos numa lousa, no caderno, em um livro, para que a gente possa reconhecer facilmente premissas e conclusões, mas a gente vai encontrar, então, nos argumentos, premissas e conclusões misturadas, né? Colocadas entrelaçadas pela linguagem, né? E a nossa tarefa, para saber se algo é um argumento, é descobrir o que é premissa e o que é conclusão e se há uma relação entre elas. Nunca muda, né, esse esquema. Para saber se algo é um argumento, a gente tem que verificar, se ele é composto de proposições, isto é, de sentenças declarativas da língua portuguesa. Se não for feito de xingamentos, imperativos, perguntas, né, pelo menos na forma em que está, não é um argumento, embora a gente vai ver alguns exemplos que pode se transformar em argumento se há uma pergunta retórica ou não. Então, primeira coisa, né, ver se ele é composto de proposições. Segunda coisa, ver se essas proposições possuem alguma relação entre si e se a gente pode, então, chamar alguma, pelo menos uma de premissa e alguma, né, pelo menos uma de conclusão. Vamos fazer o exercício do Note, que é o exercício que é o primeiro exercício do livro, né, para justamente treinar o reconhecimento de argumentos, né, e aí a gente vai poder, então, discutir um pouco as proposições também. Uma coisa que a gente não vai ver ainda, mas que é fundamental vocês já terem em mente, é o seguinte: eu disse, olha, tem que ter uma relação, né, entre premissas e conclusão. A gente não está entrando ainda em detalhes sobre qual é essa relação, como se dá essa relação, porque isso é justamente a tarefa da lógica, né? O que a gente vai estudar mais adiante é a relação de validade que se estabelece, né, em um argumento entre justamente premissas e conclusões. Quando um argumento de fato estabelece a conclusão que ele pretende estabelecer, de modo a que seja impossível que a proposição contrária seja verdadeira, a gente vai chamar isso de um argumento válido. E quando, além disso, um argumento válido, isto é, que é formalmente, cuja forma é válida, um argumento que é formalmente válido, ele tem premissas verdadeiras, a gente vai chamar esse argumento de sólido. Então, validade é uma propriedade dos argumentos, né? E que tem a ver com a relação entre premissa e conclusão, e a solidez é uma propriedade dos argumentos que tem a ver com o estatuto das premissas que ele utiliza, se são verdadeiras ou não. A tarefa de investigar a solidez não recai sobre a lógica, recai sobre outras ciências, sobre o senso comum e assim por diante. A tarefa de investigar a validade é aquela que é propriamente lógica. Mas, como muitas vezes é difícil na prática separar essas duas questões, a gente vai estudar também um pouco como é que a gente reconhece falácias lógicas, né? E também como é que a gente pode ter alguns instrumentos para verificar a verdade das premissas e, portanto, a solidez do argumento. Mas isso mais para frente. Vamos, por enquanto... Tá, a mesa não está mais sólidas aqui, né? Vamos ver, por enquanto, o livro do Note aqui, e vamos fazer aquele primeiro exercício, tá? Deixa eu fazer aqui o share screen, vamos ver se eu consigo, share screen, qual que eu quero share? Esse aqui, isso, pronto.
Isso, agora vocês estão vendo aí o Note. Bom, então vocês veem aí no Note, né, exatamente aquilo que eu estava dizendo para vocês, né, que a lógica é o estudo dos argumentos, o argumento é uma sequência de enunciados nos quais... Deixa eu pôr aqui, será que eu consigo pôr aqui embaixo? Ixi, meu mouse não está funcionando. Vai ser, vamos aqui. Pronto, aqui mais embaixo. Lógica é estudo de argumentos. Um argumento é uma sequência de enunciados, no qual um dos enunciados é a conclusão e os demais são premissas, as quais servem para provar ou pelo menos fornecer alguma evidência para a conclusão. O livro aqui foi traduzido do inglês, né? Então vocês estão vendo que ele está usando enunciado. Em português, a gente não tem um vocabulário lógico ainda totalmente estabelecido, né? Que todos os estudantes e professores de lógica utilizem, mas a gente consegue se entender, tá? Então, por enquanto, quando vocês encontrarem enunciado, sentença, frase, podem considerar mais ou menos a mesma coisa. Todas elas são expressas por aquilo que eu chamo de proposição. Proposição, vocês lembram aquele objeto abstrato, né, que não faz parte do mundo real, digamos assim, físico ou material, né, e que não está em relações causais com esse mundo, mas que é aquilo que corresponde ao sentido de uma sentença ou aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. Enunciados, sentenças, frases declarativas do português ou de qualquer língua expressam proposições e assim indicam proposições, né? Fazem referências a proposições, mas não são elas próprias proposições. Mas tudo isso por enquanto, não é essencial. E vejam o argumento com o qual ele começa, né? A nossa famosa morte do Sócrates: todos os homens são mortais, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Por que todos os professores de lógica utilizam esse argumento mundo afora, planeta afora? Porque é muito fácil descobrir aqui se trata de um argumento ou não, e também quais são as premissas, qual é a conclusão, né? Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. É óbvio que a mortalidade de Sócrates é uma decorrência do fato de que todos os homens são mortais e do fato de que Sócrates é homem, tá? Se eu sei apenas que Sócrates é mortal, eu não posso saber se ele é homem, também não posso saber se todos os homens são mortais. Se eu digo Sócrates é mortal, pode ser verdadeiro que isso pode ser verdadeiro se Sócrates é uma tartaruga, né? Ou uma ameba, né? São mortais, podem morrer, né? Bom, isso não me diz que ele é homem. Há coisas mortais que não são homens. E também não me dá, obviamente, nenhuma informação sobre a mortalidade ou não dos homens, porque quando eu digo Sócrates é mortal, se eu não sei que Sócrates é homem, eu não tenho como concluir nada sobre a mortalidade dos homens. Mesmo que eu soubesse que Sócrates é homem e mortal, isso não me permite concluir, né, que todos os homens são mortais. Pode haver homens que são imortais, né, e que não são Sócrates. Bom, mas se eu sei que é verdade que todos os homens são mortais, e se eu sei que é verdade que o Sócrates é homem, então eu também tenho que admitir a verdade de que Sócrates é mortal, né? É impossível, sob pena de contradição, sob pena de dar um bug, né? Defender ao mesmo tempo que todos os homens são mortais, que Sócrates é homem e que, portanto, Sócrates não é mortal ou é imortal, né? Vocês vejam que há um choque, um conflito. Embora, né, as pessoas não costumem perceber os conflitos entre as afirmações que elas fazem na vida cotidiana, o que a lógica nos ensina, nos treina né, é justamente ser capaz de reconhecer essas contradições, né, esses não se seguem também, que a gente ouve o tempo todo na nossa linguagem cotidiana. Bom, mas vamos em frente. Vamos lá fazer o exercício do nosso amigo Note aqui. As premissas, conclusão e argumentos são sempre enunciadas proposições, isto é, significados ou ideias expressáveis por sentença declarativa. Estou fazendo aqui numa linguagem diferente, mais ou menos a mesma coisa que eu disse para vocês a respeito de proposições. Mas vamos parar, né, de prolegômenos e vamos direto ao nosso exercício. Então, a tarefa, né, e esse exercício normalmente é feito em sala de aula, né, demora um certo tempo, mas vamos tentar fazer ele aqui dizendo tudo, pelo menos dizendo tudo aquilo que é importante, né? Eu peço para vocês fazerem, então, se vocês quiserem, antes de continuar o vídeo, vocês podem parar e tentar responder esse exercício que está lá no livro do Note, né? Tudo bem? Se quiserem, podem fazer isso. Pausa agora, voltaram, pronto. Então tá. Vamos lá, vamos ler esse primeiro aqui. Deixa eu ver se eu consigo acertar esse mouse aqui para ele funcionar. Opa, tá funcionando com o mouse melhor. Vejam aqui, né? Ele é leão, pois nasceu na primeira semana de agosto. Isso aqui é um argumento? Tem muita gente que diz que não, né?
a gente começa com isso, né? Porque não estão acostumados ainda a reconhecer. Uma coisa que é interessante, né? É que opa, cadê? Não é isso que eu quero. Vamos voltar lá para cima. Uma coisa que eu não falei para vocês, tá no exemplo do Sócrates, é que a gente também sabe qual é a conclusão desse exemplo do Sócrates, porque, vejam, tem aqui uma palavrinha que é portanto, e esse portanto é o que a gente chama justamente de um indicador de conclusão. Depois do portanto, o que costuma vir é uma conclusão. Se eu encontro um portanto em um texto, o que costuma vir é uma conclusão. Nesse capítulo mesmo do Notes, se eu não me engano, um pouquinho mais para frente, vocês têm lá uma lista de indicadores de premissa e de indicadores de conclusão. E no exemplo do sujeito que nasceu em agosto, existe também aqui um pois, tá? E o pois também é um indicador de alguma coisa. Só que ao contrário de portanto, que normalmente é seguido por uma conclusão, o pois indica uma premissa, é a razão pela qual você está dizendo algo, fazendo algo, afirmando algo, né? Eu peguei o guarda-chuva, pois estava chovendo. Não é porque você pegou o guarda-chuva que choveu, mas é porque chovia que você pegou o guarda-chuva, né? O pois indica a razão para você pegar o guarda-chuva. Então, quando eu digo pois, o que eu tenho normalmente depois é uma conclusão. Então, quando eu digo uma premissa, né? Então, quando eu digo ele é leão, pois nasceu na primeira semana de agosto, a gente tem um argumento, a gente vai ter um argumento, e a conclusão é ele é leão, e a premissa é nasceu na primeira semana de agosto. Como eu sei isso? Vamos com calma, né? Vamos sempre seguir o método pedagógico Martinho da Vila, devagar, devagar, devagarinho, e também o método pedagógico Jack o Estripador, né? Vamos por partes. Vamos usar aquelas regrinhas, aqueles critérios que eu passei lá para vocês, tá? O que a gente tem que fazer para reconhecer se trata de um argumento ou não? Saber se ele é composto de proposições, saber se há uma relação entre essas proposições, uma relação particular entre premissas e conclusões. Vamos lá. Ele é leão é uma proposição, é uma afirmação declarativa, uma coisa que pode ser verdadeira ou falsa? Sim, é. Eu estou dizendo, esse sujeito aqui é de leão, o signo dele, zodiacal, é leão, né? E isso pode ser verdadeiro ou falso. Se ele nasceu em novembro, né? Ele é de escorpião, acho que é o único signo que eu sei porque é o meu, né? E se ele nasceu em algum outro mês, lá, agosto, né? Ele é de outro signo, ele é de leão. Então, é uma proposição, porque é uma afirmação, uma sentença declarativa, que diz algo sobre o mundo e que pode ser verdadeiro ou falso. E vejam a segunda afirmação que tem aí, aquela que vem depois do pois, vamos reconstruir ela só com afirmação, ele nasceu na primeira semana de agosto. Isso é uma proposição? Sim, é uma proposição. Por quê? Porque é uma afirmação sobre o mundo que pode ser verdadeira ou falsa. Ou ele nasceu na primeira semana de agosto, ou ele nasceu em alguma das 51 outras semanas que há no mês. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Até agora, tudo bem, nosso checklist está completo. O que a gente tem que ver agora é, são premissa e conclusão, tem uma relação entre elas? Claro que tem. O nosso signo zodiacal é determinado, né, pela nossa data de nascimento. Então, se eu sei a data de nascimento de alguém, eu posso afirmar o seu signo. Veja, então, se ele nasceu na primeira semana de agosto, então isso implica que é verdadeiro, é necessário que ele seja do signo de Leão. Então, não só é um argumento, como é um argumento válido. Mais que isso, a gente pode transformar isso em um argumento que é dedutivamente válido. A gente vai aprender isso um pouco mais para frente, para separar argumentos dedutivos e indutivos, mas ele é um argumento perfeitinho, tá? Ele é válido e, aliás, dedutivamente válido, tá certo? Veja algumas coisas interessantes a respeito desse exemplo. E se eu mudasse aqui? Se eu invertesse a ordem das frases e colocasse depois do pois ele é leão e antes ele nasceu na primeira semana de agosto. Seria um argumento? Sim, seria. Tem uma relação entre a data, né, de nascimento e o signo. Mas não seria um argumento válido, não seria um argumento bom. Por quê? Porque o sujeito que pode ser de leão, vamos ver se eu não falo em abordagem sobre o horóscopo, né? Ele pode ter nascido desde o dia 21, normalmente é isso, ou 22, deve ser, termina o dia 21, começa 22, né? Do dia 22 de, o que vem antes de agosto? Julho, né? Até o dia 21 de agosto. Então, se ele nasceu na última semana de julho, se ele nasceu nas duas últimas semanas,
na segunda e na terceira semana de agosto, né, o que a gente tem é uma situação diferente, né? Do fato, são possibilidades diferentes, melhor dizendo. A gente tem pelo menos 4 possibilidades, né? Ele pode ser de 4 semanas diferentes. Então, se eu sei que ele é de Leão, eu não sei que ele nasceu na primeira semana de agosto. Eu sei que ele nasceu entre tal e tal data, mas não sei em qual das semanas. Mas é um argumento, ele pode usar isso, é um indício fraco, mas não é totalmente rejeitável, tá certo? Mas vejam como nem sempre a gente pode fazer essa inversão, tá? Outra coisa, né? Tem mais alguma coisa de interessante nesse exemplo? Sim, tem uma coisa que é interessante. Me dizem às vezes, não é um argumento porque está dizendo que é leão, leão é também um animal, então pode ser ambíguo e assim por diante, né? Bom, pode até ser, né? Mas vejam que o primeiro leão está marcado com uma maiúscula que separa um do outro, né? Então, supostamente, ele não está falando dos leões, né, de ser um leão, mas ser do signo de leão, né? E segundo, né, qualquer pessoa com bom senso consegue fazer essa ambiguidade, né? A gente está falando da data de nascimento, então a gente está falando dos signos do zodíaco, né? É uma preciosidade, mas ela não atinge o cerne do argumento. Tudo bem, gente? Vamos para o segundo, né? No segundo, a gente tem como a economia pode ser melhorada. O déficit comercial está crescendo todo dia. Vamos fazer o nosso teste. É um argumento, a primeira coisa que a gente tem que ver é se ele é composto de proposições. E veja, a primeira sentença, a primeira frase que a gente tem aí, ela não está no modo declarativo, né? Ela está no modo interrogativo, é uma pergunta. Como a economia pode ser melhorada? Interrogação, diria saudoso Valori. Bom, mas isso é o que a gente chama de uma pergunta retórica, né? Quando o pai fala para o filho, como você quer passar de ano com essas notas, né? Ele não está perguntando para o filho, né, como é que ele vai fazer passar no ano com notas em vermelho. Está dizendo, olha, você não passará de ano com essas notas e, portanto, você tem que estudar. Mas são perguntas retóricas, perguntas que escondem uma afirmação. Então, embora formalmente, né, do jeito que está aí, não é materialmente, digamos assim, do jeito que está aí, não seja um argumento, se a gente desfizer essa pergunta retórica e transformar ela em uma declaração, a gente tem um argumento. A economia não pode ser melhorada, pois o déficit comercial está crescendo a cada dia. É porque o déficit comercial está crescendo a cada dia, premissa, né, que, conclusão, a economia não pode ser melhorada, né? E como é que eu sei qual é a premissa e qual é a conclusão? Posso tentar trocar, inverter a posição e ver se faz sentido. E não faz, vejam, né? Do fato de que a economia não pode ser melhorada, eu não posso concluir que o déficit comercial está crescendo todo dia, né? Uma economia pode estar em crise, pode estar precisando ser melhorada por várias razões diferentes que não incluem o déficit comercial. Ela pode estar, por exemplo, numa estagnação terrível ou numa recessão terrível, né? Vendendo menos, comprando menos, então o déficit não cresce, né? Mas a economia, obviamente, não está boa, né? Então, do déficit comercial estar crescendo todo dia, a gente pode inferir que a economia não pode ser melhorada. Mas do fato de que a economia não pode ser melhorada, isto é, que ela está numa situação muito ruim, a gente não pode necessariamente, embora possa ser verdade, normalmente até vai ser, né, que o déficit comercial está crescendo a cada dia, né? Então, a gente percebe que aí a premissa, se teve algum sentido as proposições, né, que a premissa é o déficit comercial está crescendo a cada dia, logo a economia não pode ser melhorada, tá? Logo indicador de conclusão. Fazendo a mesma frase, usando o indicador de premissa, né? A economia não pode ser melhorada, pois o déficit comercial está crescendo a cada dia, tá? Ok? Se não entenderam, façam uma pausa, voltem o vídeo um pouco, tentem voltar para o livro, escrevam no caderno, tá? Ok? Vamos para a próxima. Eu não quero ir para a cama, mamãe. O filme ainda não acabou. É um argumento? Se as pessoas me respondem, algumas vezes respondem, não, porque é o que o aluno quer, né? É o desejo dele, não é premissa, ou isso é só a manha do filho, né? Não, é um argumento. Você
pode achar que não é um bom argumento, mas é um argumento. A gente tem duas proposições e a gente tem uma relação entre as duas em que uma implica a outra, em que uma motiva a outra a ser verdadeira. É pelo fato de que o filme ainda não acabou, é porque a proposição o filme ainda não acabou é verdadeira, que também é verdadeira que o filho não quer ir para a cama. A conclusão não é que o filho não deva ir para a cama ou que não está na hora do filho ir para a cama. A conclusão é o filho não quer ir para a cama, ou eu não quero ir para a cama, mamãe, né? Porque está sendo dito pelo menino, né? Mas é um argumento perfeitamente válido, né? E qualquer pai diria, não quero saber, está na hora de você dormir, vai para a cama já, moleque, né? Bom, mas o ponto é que é um argumento, tá? Esse aqui é outro que é interessante, porque também as pessoas, num primeiro momento, costumam errar ou ter dificuldades, pelo menos, tá? O edifício estava em ruínas, coberto de fuligem marrom numa região abandonada. A fuga dos ratos ressoava pelos corredores, né? As pessoas muitas vezes falam, ah, sim, é um argumento, né? Porque o lugar desse tem rato e assim por diante. Mas o ponto é que pode ter, né? Mas a verdade de uma afirmação não implica que a outra seja verdadeira também. Mesmo que seja verdade uma coisa, não é necessário que a outra seja verdadeira. Nesse momento, o que vocês podem fazer para treinar isso é imaginar, é possível um cenário em que uma afirmação seja verdadeira e a outra falsa? Se for, então, uma coisa não se segue da outra. Tá? E não é se segue de modo defeituoso, como lá naquele exemplo onde inverteu o leão e ser de agosto, né? Não se segue de jeito nenhum, né? As duas não têm mesmo relação, a não ser muito arbitrariamente, tá? Então vejam essa. O edifício estava em ruínas, coberto de fuligem marrom numa região abandonada. A fuga dos ratos ressoava pelos corredores, né? Há uma relação entre a primeira afirmação e a segunda? Ou entre a segunda e a primeira, em que uma implica a outra? Vamos ver, né? Imaginem que é verdade que o edifício estava em ruínas, coberto de fuligem, numa região abandonada. Isso implica, torna verdadeiro, é necessário por causa disso que estão ratos correndo no corredor e a gente escute a fuga deles? Não, né? Pode ser que o prédio seja em Chernobyl, né? Um lugar onde explodiu uma bomba atômica e não há mais nenhum tipo de vida. Ele está justamente abandonado porque toda a vida foi eliminada num raio de 500 quilômetros. Né? Então, o edifício está lá, coberto de ruínas, né? Numa região abandonada, né? Obviamente, coberto de fuligem, porque tudo pegou fogo, né? Mas não tem rato, porque não tem nada, tá? Tem barato, não tem rato. E o contrário, né? Vamos pensar, é verdadeiro que a fuga dos ratos ressoava pelos corredores, né? Pode ser. Agora, da verdade disso se segue, isso implica que o edifício estava em ruínas, né? Vocês podem até estar associando as duas coisas agora, vocês estão imaginando, né, um prédio abandonado com os ratos correndo pelos corredores, né? Aqueles galpões que os gangsters americanos usam para matar as pessoas em filmes de Hollywood, né? Mas vejam, tá? Imagine que alguém chega para vocês e fala, olha, hoje de manhã, sabe o que aconteceu comigo? Eu escutei a fuga dos ratos ressoando pelos corredores. A fuga dos ratos ressoava pelos corredores de onde eu estava. A primeira reação de vocês não vai ser falar, olha, eu sei onde você estava. Você estava em um edifício em ruínas, coberto de fuligem marrom, numa região abandonada, né? Não, vocês vão pensar em um monte de coisas diferentes. Ele podia estar no depósito de um supermercado, ele podia estar no lixão, ele podia estar no lixão, acho que não tem corredor, né? Ele podia estar, sei lá, na casa, porque tem uma vazão de ratos, né? E assim por diante, né? Uma coisa não segue da outra. O que a gente tem aí é uma descrição, são afirmações, né, que estão juntas, mas que não se seguem uma da outra, ok? Vamos para a próxima. Vejam só. As pessoas talentosas como você deveriam receber uma educação superior. Vá para a faculdade. Tá? Isso aqui é um argumento. Espera aí que vou ter que dar uma pausa aqui. Como é que eu levanto isso aqui? Vamos ter que fazer stop share. Pause. Aqui, achei.
Ixi, será que eu não dei pausa na gravação? Não, acho que eu não dei pausa no... Ixi, vocês... Vamos ver se vocês estão gravando isso aí, né? Espero que estejam. Resume share. É para... Tá pegando. Bom. As pessoas talentosas como você deveriam receber uma educação superior, vá para a faculdade. É uma proposição? São proposições? Não, do jeito que está, não são, né? Porque a gente tem uma ordem ainda. Vá para a faculdade, imperativo, né? Mas, obviamente, é uma proposição. Você deveria ir para a faculdade. Há uma relação entre as duas? Há uma relação entre as duas. As pessoas talentosas como você deveriam receber uma educação superior. As pessoas talentosas deveriam receber uma educação superior a uma proposição que pode ser verdadeira ou falsa. E você deveria ir para a faculdade também, né? Há uma premissa que está suprimida aí, ou pelo menos uma premissa que a gente poderia exprimir, melhor, não está suprimida, mas a gente poderia exprimir em uma frase diferente, né, para ficar mais claro o sentido. As pessoas talentosas deveriam receber uma educação superior, você é uma pessoa talentosa, logo você deveria receber uma educação superior, você deveria ir para a faculdade, né? Bom, vamos para... Eu vou deixar as últimas para vocês fazerem, tá? E ver, antes, só para não dizer, né, para dar algumas informações para vocês, né, vocês notaram uma coisa interessante, vejam esse exemplo aqui, tá? Ele está respirando e, portanto, está vivo. Nessa aqui, vejam, a gente pode supor, né, que quem está vivo está respirando e quem está respirando está vivo, tá? Pode ter algum outro caso limítrofe lá, de morte cerebral, de sei lá o quê, ou, enfim, alguns segundos, né, ou minutos em que isso não seja verdadeiro. Vamos deixar isso de lado, vamos supor, né, que é verdade que quem está vivo respira, ou quem respira está vivo, tá? Nesse caso, é difícil saber qual é a premissa e qual a conclusão. A gente tem que olhar se tem alguma palavra, né, e ver o que ela nos diz sobre qual é a premissa e a conclusão. Aí está, ele está respirando, portanto, ele está vivo, tá? Poderia ser o contrário, ele está vivo e, portanto, está respirando, né? Aqui funciona, a gente pode inverter os dois lados, né? É um caso de um condicional em lógica de cálculo de predicados, né, que a gente chama de um bicondicional, né? Se uma é verdadeira, a outra é verdadeira, e se uma é falsa, a outra também é falsa, tá? Eu sei somente se uma proposição é verdadeira, sei somente a outra é verdadeira, e, portanto, se uma é verdadeira, a outra é falsa e vice-versa, né? Bom, esse é um caso interessante, tá? Bom, é isso, vamos ficar por aqui com essa liçãozinha aqui, tá? Vejam no livro e percebam que também no livro tem as soluções, tá? Para quem tiver dificuldade, pode ir lá ver as soluções. Como eu disse para vocês, eu uso esse livro porque basicamente vocês conseguem estudar sozinhos, né? Porque tem as soluções de vários exercícios no livro, coisa que nenhum outro livro que eu conheça tem, pelo menos não nessa proporção, ok? É isso. Beijo para vocês, se cuidem, tá? Vamos daqui a pouco continuar. Stop share. Stop recording.